Meus irmãos, eu coloquei no meu coração que eu iria ser uma serva diferente, que eu não ia viver pelas orações de outras pessoas, buscando respostas em outras pessoas. Eu coloquei no meu coração, falei: Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade, eu quero servir o Senhor de uma forma diferente. Aleluia. E então eu decidi fazer um jejum. E eu pedi ao Senhor uma orientação. Eu falei: Senhor, quantos dias eu preciso fazer para desbloquear coisas espirituais que eu preciso saber? E então eu fiz 35 dias de jejum. E acrescentei mais 5 dias em agradecimento ao Senhor por ter conseguido fazer esse jejum. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Joyce, sou missionária aqui da cidade de Belo Horizonte e eu decidi sair do raso e me aprofundar nas coisas espirituais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar aqui no meu canal. Que o Senhor possa entrar neste vídeo de uma forma destravando a sua visão espiritual. Bom, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que no livro de Daniel, ele começa a jejuar e aparentemente ele não vê nada. Só que o anjo diz para Daniel que desde o primeiro dia o Senhor tinha ouvido o clamor dele, o jejum dele, o sacrifício dele. Porém, existia um principado, um demônio que atuava na região da Pérsia, que estava barrando o anjo de descer. Irmãos, por que muitas vezes nós buscamos as coisas e parece que elas não vão acontecer? Porque existem demônios territoriais, príncipes no alto, e eles ficam ali barrando. Se a sua busca ela não for uma busca positiva, se a sua busca não for uma busca eficaz, você não consegue acessar o espiritual. Por que eu estou dizendo isso? O mundo espiritual, ele é aparentemente mais verdadeiro. Ele é tão real quanto este mundo aqui que nós vivemos. E então eu falei para o Senhor: Senhor, neste ano eu quero ser diferente. Eu quero buscar o Senhor com excelência. Irmãos, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava grávida da minha filha. E aí eu estava na cozinha, na minha casa, cortando um abacaxi. Irmãos, essa foi uma experiência, mas uma experiência assim que me impactou. E eu pude contemplar o quanto o mundo espiritual é mais real do que este mundo que nós estamos. E então, eu estava cortando abacaxi. Eu fui e me deu uma impressão. Algo me incomodou e eu me virei. Quando eu me virei, tinha um homem em pé na cozinha da minha casa. Eu encostei nele, eu virei, na que eu virei, não sei se ele estava despreparado, não sei se ele realmente queria que eu encostasse nele, não sei se ele estava ali por algum propósito. E aí, quando eu viro que eu encostei, ele percebeu que eu tinha acessado uma dimensão espiritual. Talvez o que eu estou falando para vocês aqui agora pode soar como loucura, mas veja bem, Deus me trouxe aqui para te dizer, o mundo espiritual, ele é mais visível, mais possível, mais verdadeiro do que nós imaginamos, do que tudo que nós aprendemos dentro das igrejas. Queridos, o mundo espiritual é algo que são poucos que conseguem acessar essa dimensão espiritual. É como se tivesse uma camada que tampasse entre este mundo e o outro. E você só consegue acessar ele se você desintoxicar deste mundo. Quando você come o alimento, você alimenta a sua carne. Mas quando você fecha a sua boca, começa a orar e começa a jejuar, você começa a se alimentar de coisas espirituais. E quanto mais você se alimenta, mais forte daquilo você fica. Por exemplo, uma pessoa quando vai fazer academia, ela não tem que repor massa muscular, massa de todas as coisas. Ela tem que comer uma alimentação específica para que o corpo comece a modificar.
Só que a comida, ela modifica o nosso corpo carnal. Agora a comida espiritual modifica o nosso corpo espiritual. Aleluia. Irmãos, quando eu me virei, eu encostei, o meu peito encostou nele, na cintura dele, porque ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. Ele era ruivo, uma barba muito grande, e ele estava vestido como se fosse uma roupa branca. E eu encostei, na hora que eu encostei, eu gritei, eu falei, ai! E ele viu que eu vi ele. Aí ele pegou e sumiu. E eu estava na minha casa com meu esposo. E aí eu falei com meu esposo assim, corre que tem um homem na cozinha. Mas como que esse homem entrou na cozinha, gente? A gente estava na porta da sala e é a única entrada que tem em casa. E aí ele foi, na hora caiu um grande temor sobre a minha vida e sobre a vida dele. Ele levantou assustado. Fui até na cozinha. Aquela presença, aquele temor tomou conta da minha casa. E ele voltou com o olho de todo tamanho. E eu mais assustada ainda, eu larguei o abacaxi que eu estava cortando, larguei tudo, vim correndo para a sala. E então eu consegui acessar o espiritual que estava aqui em casa. Meus irmãos, era um anjo, porque até então eu não sabia que eu estava grávida. Veio um anjo, não sei se ele veio entregar, não sei se ele veio anunciar, mas porque na hora eu assustei, eu corri, eu não fiquei lá para ver, e ele sumiu. Só que eu sempre vi muitos relatos na Bíblia falar de anjos, que anjos estavam, vai enviar a boa nova a Abraão, anjos vai alimentar, anjos com várias funções. Só que eu sempre ouvia falar isso e eu soava como loucura para mim, porque eu não tinha acessado essa dimensão ainda, porque eu comecei a jejuar. Comecei com jejuns pequenos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, fiz 7 dias, 10 dias pão em água, e aí eu fui intercalando o meu jejum, fui aumentando, fui conseguindo controlar aquilo que me dominava, a fome, o prato de comida delicioso, maravilhoso, eu consegui controlar isso. E então, meus irmãos, eu falei assim pro Senhor, eu quero viver o sobrenatural, porque o que eu vi não saiu da minha mente, não saiu da minha mente. Irmãos, eu comecei a me santificar, comecei a trocar as minhas vestes, comecei a abrir mão de muitas coisas que o Senhor tinha me pedido, vaidade, queimei tantas coisas no monte, abri mão, renunciei. Enquanto mais eu renuncio, mais coisas espirituais acontecem na minha vida. Às vezes eu fico assim, meu Deus, que coisa é essa? Senhor, ajuda a minha mente para me suportar as coisas que eu estou vendo. E eu fiz esses 40 dias. Terminando os 40 dias, eu orei, deitei na cama e falei assim, Senhor, eu quero ver o sobrenatural do Senhor. Eu terminei o jejum, eu estou me esforçando, eu quero, Senhor, eu quero, fala comigo de alguma forma. Meus irmãos, enquanto eu estava deitada, o meu corpo, ele descolou da minha alma, e a minha alma flutuava em cima do meu corpo. Essa é uma das muitas experiências espirituais que eu tive. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero te incentivar a destravar o espiritual na tua vida. Porque tem muitas pessoas querendo levar a mensagem, sendo que não estão seguindo o caminho do Senhor. O apóstolo Paulo diz, sejam imitadores de Cristo. Cristo, quando ele começa a sua caminhada, ele faz o quê? Ele batiza, vai no Rio Jordão. Ali, João Batista batiza ele, a pomba desce sobre ele como o Espírito Santo, como não, o Espírito Santo desce sobre ele. E o Senhor, todos viram aquela maravilha naquele lugar. E ali ele vai para o deserto para ser tentado, 40 dias sem alimento, sem água, isolado, buscando. E o diabo nesse meio ele vem para tentar Jesus, oferecendo Jesus riqueza, oferecendo Jesus alimento, oferecendo Jesus reino, sabendo que o diabo é tão astuto que tudo já é do Senhor, tudo já é dele. Ele vem oferecer aquilo que já é do Senhor. Então, meus queridos, Jesus, ele começa a sua caminhada jejuando. Se é para sermos imitadores de Jesus, é o quê? Imitar os passos dele. Sem o jejum nós não vamos conseguir atravessar a dimensão espiritual. Você não vai conseguir atravessar, você não vai conseguir enxergar além do espiritual. Então, queridos, eu comecei.
E eu fui buscando. Meus irmãos, eu vivi o sobrenatural do Senhor, isso eu posso dizer com toda certeza para vocês. O meu corpo, ele estava deitado, minha alma, porque o meu espírito estava mais forte, a minha carne estava fraca. O meu espiritual estava forte, a minha carne ficou aqui embaixo, o meu espiritual subiu. E destravou um campo espiritual dentro do meu lar, ao meu redor. Irmãos, eu consigo ver a olho nu sombras passando sobre a minha casa. Demônios, quando são enviados para alguma coisa, eu consigo ver eles passando. Eu repreendo. O Senhor me mostra, eu consigo ver. E eles já sabem que eu tenho essa percepção espiritual, eles já sabem que eu consigo ver eles. Então, eles estão sendo mais cuidadosos. Irmãos, é tanta coisa para contar para vocês, mas eu vou contar somente aquilo que o Senhor está permitindo eu falar. E então eu quero te encorajar. Sai dessa vida rasa que você está vivendo. Meus irmãos, você que escutar este conselho e fazer o que eu estou te falando, e fazer isso que o Espírito Santo está te direcionando, é por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Meus irmãos, eu quero ler com vocês Daniel capítulo 10, versículo 12, que vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Desde o primeiro dia que nós nos humilhamos. Irmãos, é ver um prato de comida e rejeitar. Se você não consegue dominar a fome, você vai conseguir dominar espíritos demoníacos. Por que quando os apóstolos do Senhor foram tentar expulsar o espírito imundo, eles não conseguiram? E eles foram interrogar Jesus perguntando: por que nós não conseguimos? Jesus disse: a casca de demônios que só sai somente com jejum e oração. Porque, meu irmão, nós estamos contaminados pelo pecado. O pecado nos domina. O pecado está em mim, você, de herança. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Quando nós comemos, nos alimentamos, o pecado fica ali. Aquilo que é como se fosse uma praga. Você pega uma maçã. Aqui está a maçã. E ela está com um podre. Quanto mais tempo você deixa ela ali, o podre vai descendo sobre a maçã e vai contaminando ela toda. E se você pega essa maçã e encosta ela em outra maçã, a podridão dela passa para outra maçã. E ali ela começa a ficar escura também, apodrece. Mas quando a podridão está aqui, você se afasta da podridão, você não se contamina. Não se contamina com as coisas da terra. E neste momento, você começa, é como se fosse a maçã. Você está aqui apodrecido pelo pecado. Quando você começa a buscar, começa a vir a purificação. Vai se tornando branco em volta de você. Vai refletindo uma luz. Porque o teu espírito começa a conectar com o Espírito Santo de Deus. E neste momento você começa a ficar clara. Você começa a ficar... E onde vai clareando em você essa dimensão espiritual, você vai transparecendo. Você vai ficando com o espírito claro. E quando o espírito começa a clarear, as paredes do teu espírito começam a enxergar tudo que está à tua volta. Porque quando você está aqui no pecado sem jejuar, é como se você estivesse numa bolha. Você jejuar, a película vai caindo, ela vai soltando, ó. Vai soltando e você começa a ver tudo que está à sua volta. Vocês estão me entendendo? Tudo que está à sua volta. E aos olhos carnais, isso é coisa de louco. Aos olhos carnais você está enlouquecendo. Aos olhos carnais você está buscando demais. Você está louco, você está muito religioso. Mas só que quanto mais as pessoas se enchem de redes sociais, mais vazias elas ficam. Depressão, ansiedade, crise de ansiedades terríveis, síndrome do pânico. Essas pessoas começam a bloquear. É como se
ali a bolha fosse tomando uma película mais forte. Aqui está o corpo da pessoa, a alma da pessoa, o espírito. Aqui, ó, essa bolha começa a dar uma camada preta, escura. E quando o Espírito Santo vem para comunicar, bate aqui, ó, na parede onde você está alimentando, e ele não passa. Mas quando você começa a fazer o jejum, começa a rejeitar, essa camada ela vai afinando, vai afinando, vai afinando, vai afinando, vai afinando, até que ela se abre. O Espírito tem livre acesso para entrar, para adentrar em você. E então vai dizer mais assim: porém, no 13, porém, o príncipe do rei da Pérsia, um principado, um demônio principado, estava atuando. É um demônio, por exemplo, o bairro que você mora, tem um demônio que atua ali. Tem um principado das regiões. É como se fosse hierarquia. Hierarquia, pensa numa empresa. Tem o funcionário, tem o supervisor, tem o gerente, e por aí vai até chegar o dono. E então, eles recebem ordens, eles ficam responsáveis para atuar naquela área. Aí fala assim: me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes. Que príncipe é esse? Príncipe, ele é um principado do Senhor. Ele atua a trabalho do reino de Deus. Aleluias. Veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, quando o anjo Miguel vem para ajudar, para o anjo conseguir descer, foi preciso, olha para você ver como que lá a atuação demoníaca era tão grande, os principados eram tão fortes, que foi preciso um príncipe de guerra do Senhor descer para atuar contra ele. Porque maior é Deus. Aquele que está com Deus, ele tem poder, porque o poder vem de Deus. Então, 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Irmãos, para aguentar as coisas espirituais, você tem que ter uma santificação. Você tem que santificar o seu falar. Você tem que santificar o seu vestir. Você tem que santificar não só o seu exterior, mas também o seu interior. A sua mente precisa estar forte. O teu espírito precisa estar forte. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Meus irmãos, quantos relatos nós temos na Bíblia? João, na ilha de Patmos, quando ele vê a glória de Deus, ele cai no chão como morto. É algo muito poderoso. E o inimigo não quer que você saiba disso. O inimigo não quer que você acesse as regiões espirituais, porque ele sabe que quando você acessar, fica mais difícil para ele atuar na tua vida. Porque mesmo ele tendo poder como esse principado tinha sobre a Pérsia, se você jejua, o anjo desce com a resposta, desce com a revelação. Irmãos, tem muitas pessoas buscando revelações em pessoas vazias. Tem pessoas vazias entregando para outras pessoas aquilo que nem eles mesmos têm. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você: cuidado com os falsos profetas, com os falsos líderes espirituais que só anunciam o reino desta terra, joias, prosperidades, carros, casas, coisas terrenas.
O Senhor Jesus mesmo dizia o tempo todo: meu reino não é deste mundo. Se hoje for o teu último fôlego de vida, você parte. Fica trabalho, fica casa, fica carro, você não vai levar nada. Nada, 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 nada. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te trazer um despertar espiritual. Irmãos, 40 dias eu pude contemplar. Meus queridos, 40 dias jejuando não foi fácil. Foi churrasco, foi vários alimentos oferecidos para mim. Mas eu decidi, não, eu vou fazer, eu vou terminar. Quando eu entreguei o meu jejum, meus irmãos, eu me senti vitoriosa, porque eu venci a minha carne, eu venci os meus desejos carnais. Isso é um incentivo para você. Eu estou te incentivando a jejuar, a acessar dimensões espirituais. Faz no teu tempo, faz da forma que você sabe, sua saúde, você sabe, você conhece o seu corpo, você sabe o que você pode ficar sem, você sabe o que não vai prejudicar a sua saúde. Então, eu consigo 1 hora, faz 1 hora, eu consigo meia hora, faz meia hora. Importante que você jejue, importante que você acesse as dimensões espirituais. Meus queridos, eu sempre vou estar trazendo conteúdo assim para vocês. Eu tenho tanta coisa para passar, porém tudo é no tempo do Senhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter um despertar espiritual, eu peço que você fique aqui no meu canal, que você se inscreva, ative o sininho. Se você achou que o conteúdo foi relevante, compartilhe com mais pessoas, para que este vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.